Boa tarde, meu nome é Álvaro César Pereira Passos. Estou começando a primeira avaliação de Química Analítica Experimental. A escolha de questões foi a número 1, 2, 3 e 4, com exemplificação da número 3 em experimento. Começando com a resposta da número 1. Solução tampão é uma mistura formada por um ácido e seu sal ou uma base e seu sal, tanto ácido quanto base fracos. Usado para evitar que o pH ou o pOH do meio sofra variações pequenas quando for adicionado ácido fortes ou base forte. A principal característica de uma solução tampão é o fato do seu pH ficar praticamente inalterado. Exemplos de fármacos utilizados como soluções tampões é o ácido acético mais acetato de sódio, ácido bórico mais borato de sódio, ácido cítrico mais citrato de sódio, ácido fosfórico mais fosfato de sódio e amônia mais cloreto de sódio. 2. Explique a diferença de solução coloidal para a solução verdadeira. Uma dispersão coloidal, ou simplesmente um coloide, é uma mistura que possui as partículas do disperso com um tamanho entre 1 a 1000 nanômetros, enquanto solução verdadeira é menor do que 1 nanômetro. Uma observação nisso é que a dispersão coloidal, quando botada numa centrífuga, ela reúne um depósito de partículas. E esse depósito de partículas você consegue filtrar porque as partículas são maiores do que a solução verdadeira. Partimos agora para número 4 e logo depois a número 3 que eu vou mostrar aqui para a senhora. A número 4 explique os diferentes tipos de sal. Os diferentes tipos de sal são sais ácidos, sais básicos, sais neutros, sais mistos e sais hidratados. Sal básico, hidroxissal, como comumente é chamado, apresenta 2 ânions e um cátion. São formados por neutralizações parciais de uma base. Exemplo, a reação CaOH2 mais HCl, formando CaOHCl e água. Dá para perceber que ainda tem uma hidroxila no sal, que ainda pode ser reduzido mais ainda. O segundo tipo é sal ácido, formado por 2 cátions e um ânion. Também formado pela reação parcial, só que dessa vez de um ácido. Uma neutralização parcial, desculpa. Um exemplo dessa reação é NaOH mais ácido sulfúrico, H2SO4, que forma NaHSO4 mais água. Dá para perceber que o NaHSO4 ainda consegue perder mais um H, formando um sal duplo, por exemplo. Continuamos aqui. Terceiro tipo de sal, sais mistos. Reação de um di-tri ou tetraácido, ou então um di-tri-tetra básico, com uma base ou um ácido, depende do que você escolheu antes. Exemplos disso como eu falei antes, o H2SO4, que ele pode reagir com 2 bases diferentes para ser neutralizado totalmente, formando, por exemplo, H2SO4 mais KOH mais NOH, formando KNaCO4, SO4. KNaSO4. Um segundo exemplo disso, só que agora com uma base, é o CaOH2, com 2 hidroxilas, CaOH-OH, mais HCl, mais HBr, mais HCl, que forma CaBrCl mais água, uma neutralização total dessa base. Um quarto tipo de sal, sais neutros. Um sal normal, por exemplo, cloreto de sódio, é uma reação formada por uma reação total de neutralização total. Por exemplo, NaOH mais HCl formando NaCl mais água.
O quinto tipo de sal são os sais hidratados, aqueles que contêm água em sua composição, água mesmo, a molécula de água. As moléculas de água elas ficam localizadas no retículo cristalino da estrutura do sal. Um exemplo disso é o CaSO4 mais duas águas, formando o sulfato de cálcio hidratado. E agora, a gente parte para experimental. Vou ter que tirar meu rosto aqui. A gente pegou sal de cozinha, cloreto de sódio, bem pouquinho, para jogar aqui. Não sei se dá para ver. Tem bem pouquinho. Aí você adiciona água, só o suficiente para diluir. Mistura bem para ocorrer uma diluição completa. E tá aí, uma diluição. Poderia também ser utilizado outros tipos de compostos. Por exemplo, tem como também fazer com bicarbonato de sódio e vinagre de cozinha uma reação para a formação do ácido carboxílico. Não, do ácido carbônico, quer dizer, desculpa. Mas eu não tenho aqui em casa. E é isso, professora.